Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos finalizar os recursos no processo do trabalho? Então, vamos lá. Agora, nós temos que falar dos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 897A maiúsculo da CLT, mas que não é suficiente para regulamentar a matéria como um todo. Então, se aplica também os artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil. Esses são os fundamentos dos embargos de declaração no processo do trabalho, ok? Bom, primeiro ponto, quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração? Eles cabem para sanar omissão, que mais? Obscuridade, omissão, obscuridade, cabem para sanar contradição. E de acordo com o que prevê o artigo 897A maiúsculo da CLT, os embargos de declaração também têm um propósito específico, que é o de sanar manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos dos recursos. Pressupostos extrínsecos dos recursos. Lembra quais são os pressupostos extrínsecos? Eles se dividem em dois grandes grupos, os dos intrínsecos, que são aqueles que se relacionam com a parte, legitimidade da parte, capacidade da parte, interesse da parte, e os extrínsecos, aqueles que estão longe da parte e se relacionam com o recurso no processo do trabalho. Quais são? Tempestividade do recurso, adequação, recorribilidade do ato, depósito, custas, regularidade de representação, são aqueles que estão longe da parte, se relacionam com os recursos no processo do trabalho. Bem, então as hipóteses de cabimento são essas: omissão, obscuridade, contradição e manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Os três primeiros têm o mesmo tratamento do processo civil. A obscuridade, vale destacar, é aquela que ocorre na sentença, é a falta de clareza de uma sentença. A contradição é aquela que ocorre, que se verifica também na sentença ou no acórdão, né, na decisão. É aquela contradição que existe na medida em que, por exemplo, o juiz vem dizendo que restou comprovado pelos depoimentos pessoais das partes, pelas testemunhas que o reclamante fazia hora extra. Logo, lá na frente vem e diz, julgo improcedentes as horas extras. Esta contradição que você observa na decisão, na sentença, caracteriza a contradição que autoriza os embargos de declaração no processo do trabalho. Obscuridade na sentença, contradição na sentença, omissão, que ocorre dentro do processo, quanto uma matéria, quanto a determinado pedido que deixou de ser apreciado, e aí é no processo. E o manifesto equívoco, que é do que nós vamos falar agora. Gente, o que é esse manifesto equívoco, então, na análise dos pressupostos extrínsecos? Como que você vai visualizá-los na prova? Bom, tudo vai partir da SOJ, que é 377 da SDI1 do TST. A OJ 377 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho diz que não cabe embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista. Só que, na verdade, quando você analisa a SOJ, lá no enunciado dela diz, embargos de declaração, decisão denegatória de recurso de revista exarado por presidente do TRT. Esse é um ponto importante, descabimento, não interrupção do prazo. Então, veja, o que se extrai dessa OJ vale para o RO também, embora ela se refira ao recurso de revista. O que ela quer dizer para a gente? De uma sentença proferida pelo juiz, cabe RO para o TRT. Do RO, você sabe, vem o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista tem esta conformação. É assim, ó. É dirigido primeiro a quem proferiu a decisão, ao presidente do TRT. Para quê? Para que ele analise a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Quando esse presidente do TRT comete um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, esta decisão do presidente
que tranca o recurso, portanto, desafia agravo de instrumento, não desafia embargos de declaração. Não cabe contra a decisão de admissibilidade do recurso de revista, mas proferida por quem? Pelo presidente, pelo juiz do ACO. Por quê? Quando o juiz do ACO denega seguimento ao recurso, o recurso cabível para destrancar este, que acaba de ficar trancado, é o agravo de instrumento. Então, quando que cabe embargos de declaração por manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos? Quando você estiver diante da decisão da turma do tribunal, olha o que ocorre. O seu recurso vem ao presidente do TRT, que analisa a presença dos pressupostos de admissibilidade, este vai receber o recurso, abre vista para outra parte apresentar contra-razões ao recurso de revista. Tudo isso é encaminhado ao TST. Quando chega no TST, o nosso recurso passa pelo relator. Este vai, sim, mais uma vez analisar a presença dos pressupostos de admissibilidade, dará seguimento à turma, dará seguimento ao recurso que chegará na turma. Se a turma, ao proferir o acórdão, não conhecer o recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade, então vai caber embargos de declaração para que a turma sane esse manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Mesma coisa, então, acontece com o recurso ordinário. Veja só, da sentença cabe RO para o TRT. Paramos aqui. Imagine que seu recurso ordinário tenha sido dirigido a quem proferiu a decisão, ao juiz. O juiz irá analisar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Quando ele chega aqui, imagine que ele comete um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Não cabe embargos de declaração. O recurso ficará trancado e, para destrancá-lo, cabe o agravo de instrumento no processo do trabalho. O agravo de instrumento não cabe contra a decisão de admissibilidade proferida pelo juízo ACO. Cabe quando? Quando houver um manifesto equívoco, em que situação? O juízo ACO, que recebeu o seu recurso naturalmente, abriu vista para a outra parte apresentar contra-razões ao RO, agora chega tudo no TRT, passa pelo relator, que analisa a presença dos pressupostos de admissibilidade. Quando ele verifica que está ok, ele dá seguimento ao recurso, encaminha os autos para a turma. Quando chega na turma, a turma pode analisar a presença dos pressupostos de admissibilidade? A turma pode analisar a presença desses pressupostos. E se a turma cometer um manifesto equívoco na análise desses pressupostos extrínsecos, caberá embargos de declaração. Qual que é o meu medo para a prova? O meu medo para a prova é que o examinador leia, sem analisar exatamente, não conheça até exatamente o que quer dizer essa OJ 377, e então simplesmente traga o texto. Cabe recurso de revista, é incabível recurso de revista contra a decisão de admissibilidade de recurso, é incabível embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista. Se eu simplesmente digo isso para você, quer dizer que não importa em que momento, não caberia embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista em qualquer situação. Ou seja proferida pelo presidente do TRT, que é o caso do entendimento do TST, seja proferida pelo próprio TST. Está vendo? Então, tudo muda se você analisar a fundo a OJ e se você ler superficialmente. Porque superficialmente, olha o que diz a OJ 377. Diz assim, ó, não cabem embargos declaratórios interpostos contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista. Quer dizer que não cabe aqui, não cabe aqui. Se a análise dos pressupostos ocorrer aqui ou aqui, mas não é esse o entendimento do TST. Tanto que você tem que olhar desde o enunciado ali, do caput, pensamos assim. Embargos de declaração. Decisão denegatória de recurso de revista exarada por presidente do TRT. Descabimento. Então, como é que você vai agir na prova? Que prova é prova e o que nos interessa é passar na prova, não é verdade? Então, como é que você vai agir? Se cair o texto da OJ, você vai marcar verdadeiro.
É incabível recurso de revista contra incabível embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista. Verdadeiro. Agora, se ele começar a perguntar, é incabível embargos de declaração contra a decisão do presidente do TRT, desse juízo ACO, aí você vai dizer que é verdadeiro também. Ele quer saber se você compreendeu o texto da OJ. Então, a OJ em si, verdadeiro. Começou a cobrar mais. Perguntar de quem exatamente, decisão de quem exatamente que não desafia embargos de declaração? É do presidente do TRT. Verdadeiro também. Tranquilo? Então, beleza, gente. E o que é um manifesto equívoco na análise de pressupostos extrínsecos? São aqueles erros bobos, erros que qualquer um consegue verificar. O objetivo dos embargos de declaração é dizer, juiz, e no tribunal, relator, você errou. Você foi omisso, você foi obscuro, você foi contraditório, você errou. Tá vendo? Então, são aqueles erros de fácil visualização em que eu bateria nas costas deles e diria assim, corrija aí. Simples assim. Tranquilo? Então, cabe embargos de declaração nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos que venham a ocorrer pelo tribunal que vai julgar. Pelo presidente, pelo juízo ACO, não. Mas se chegar na prova e o examinador colocar é incabível embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista, você marca. Correto, é o texto da OJ. Pode vir uma questão cega assim na prova também. Tá? Depois, gente, qual que é o prazo dos embargos de declaração? O prazo é de 5 dias. Cuidado, 5 dias. Embargos ao TST e embargos. Quando o examinador coloca na prova apenas a palavra embargos, a que embargos ele se refere? Aos embargos ao TST, e o prazo é de 8. Embargos de declaração tem prazo de 5 dias no nosso processo. E a Fazenda? A Fazenda Pública, a Fazenda tem prazo em dobro para recorrer, quádruplo para contestar. Então, para que a Fazenda apresente embargos de declaração, que não se confunde com embargos à execução, né? Embargos de declaração recurso, o prazo é de 10 dias. A OJ é a 192 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Outra coisa importante, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Interrompem o prazo para outros recursos. O detalhe mais importante aqui é que ele interrompe o prazo para a interposição de outros recursos para as duas partes. Tanto para a parte que opôs os embargos de declaração, quanto para a parte ex-adversa, que pode ter pedido prazo, por exemplo. Então, veja, você tem uma sentença de parcial procedência. Da sentença, imagine que foi só oposto embargos de declaração pelo reclamante. O reclamado se esqueceu, se omitiu, esqueceu, perdeu o prazo. Esses embargos de declaração, opostos no prazo de 5 dias, têm o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Nesse caso, para a interposição do recurso de RO, né? Bom, interromper quer dizer o quê? Quer dizer que zera-se o prazo para o RO. Volta a contar do zero, volta a contar do início, volta a contar do início para as duas partes. A partir de que momento? A partir da publicação da sentença de embargos. Então, opostos os embargos de declaração, é proferida a sentença aqui, ó, tá vendo? Sentença de embargos de declaração. Quando chega nessa sentença de embargos, então eu vou contar o prazo de 8 dias para que as partes interponham recurso ordinário. O reclamante que opôs os embargos de declaração, naturalmente, terá o prazo de 8 dias a contar da publicação da sentença de embargos para interpor o seu recurso ordinário. O reclamado que não opôs os embargos de declaração também será beneficiado. Terá o prazo de 8 dias a contar da publicação da sentença de embargos para interpor o recurso ordinário no processo do trabalho. Daqui você leva, portanto, o quê? Leva que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos para as duas partes no nosso processo do trabalho. Tranquilo? Em frente. O que mais que nós temos aqui com relação aos embargos? Gente, os embargos de declaração, eles têm uma função de pré-questionamento da matéria. Então, quando nós falamos em pré-questionamento,
pré-questionamento da matéria, você tem que ter em mente o seguinte. Nós temos recursos, lembra desse quadro que nós já fizemos? Nós temos recursos de natureza ordinária, não exigem o pré-questionamento. Quem são eles? São o RO, o agravo de petição. E nós temos recursos de natureza extraordinária. Estes aqui exigem o pré-questionamento. E o que é pré-questionamento? Quando que a matéria está pré-questionada? A matéria pré-questionada é a matéria tratada. Tratada onde? No acórdão impugnado. Matéria pré-questionada é igual a matéria tratada. Tratada no acórdão impugnado. O que isso significa? Significa que eu só vou poder interpor estes recursos, que eu vou comentar com vocês de natureza extraordinária, se a matéria tiver sido tratada, ainda que de forma com a qual eu não concordo, no acórdão recorrido, no acórdão impugnado. Quais são esses recursos? São RR, embargos ao TST e o recurso extraordinário no processo do trabalho. Matéria pré-questionada é matéria tratada, tratada no acórdão impugnado. Então, por exemplo, você recorreu, você ajuizou a reclamação trabalhista, RT. Nessa reclamação trabalhista, você pediu 30% do conjunto de parcelas de natureza salarial a título de adicional de periculosidade. Na contestação, o reclamado sustentou que são 30% de adicional de periculosidade, mas sobre o salário base, não sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial. Quando o juiz proferiu a sentença, ele deferiu 30% sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial. O reclamado interpôs recurso ordinário para o TRT. E aí o TRT vai proferir acórdão quanto a essa matéria recorrida. Neste acórdão, são duas possibilidades. Ou o TRT tratou da base de cálculo do adicional de periculosidade, disse que é 30% sobre o conjunto mesmo, por exemplo, porque a matéria tem que ser interpretada de forma ampliativa, essa é a interpretação que se tem que dar à lei, enfim. Tratou da matéria, disse qual era a sua opinião, ou ele não tratou da matéria, se omitiu. Não tratou da base de cálculo do adicional de periculosidade. Não disse, só disse que mantinha a decisão do TRT em RO. E a decisão do TRT em RO é aquela que adota como base de cálculo o conjunto de parcelas de natureza salarial, mas não se pronunciou, não tratou da matéria recorrida. Gente, no primeiro caso, em que o tribunal, ao proferir o acórdão, o TRT, ao julgar o RO, ele tratou da matéria recorrida, então o que acontece? A matéria está pré-questionada. Posso interpor recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho? Posso, porque a matéria está pré-questionada. No segundo caso, o TRT, ao julgar o RO, não tratou da base de cálculo adicional de periculosidade. Disse que manteve a sentença, que estabeleceu como base de cálculo o conjunto de parcelas de natureza salarial. Lembra? Base de cálculo, conjunto. O TRT, ao julgar o RO, nessa nossa segunda hipótese, manteve a sentença, mas não se pronunciou quanto à base de cálculo. O que isso significa? Significa que a matéria não está pré-questionada. Se ela não está pré-questionada, eu tenho que primeiro opor os embargos de declaração. Eu tenho que opor os embargos de declaração dizendo, TRT, eu recorri da base de cálculo do adicional de periculosidade. Você não se pronunciou quanto à base de cálculo, você se omitiu. Eu preciso que você trate da matéria, fale sobre ela, trate da matéria, para que ela se entenda pré-questionada. Exponha a sua opinião, do jeito que você quiser, mas eu preciso que você trate para que eu possa interpor o recurso de revista, que é um recurso de natureza extraordinária e exige, portanto, pré-questionamento. Então, se a matéria não foi tratada no acórdão, eu vou opor embargos de declaração. Nesses embargos de declaração, ocorrem duas possibilidades. Pode ser que nos embargos o tribunal trate da matéria, diga realmente eu me omiti, e se ele tratar da matéria, então agora ela considera-se pré-questionada, ela estará pré-questionada e vai caber recurso de revista, já que o recurso de revista exige o pré-questionamento.
Ou eu oponho embargos de declaração e ele não trata da matéria. Como assim não trata? Ele diz não há omissão nenhuma e não trata da matéria. Neste caso, embora ela não esteja pré-questionada, nos termos da súmula 297, item 3 do TST, a matéria considera-se pré-questionada. E assim é possível a interposição de recurso de revista. Está vendo? Então, o que é matéria pré-questionada? Matéria pré-questionada é matéria tratada no acórdão impugnado. Eu não posso trazer no meu recurso de revista uma matéria que não tenha sido tratada no acórdão do TRT. Então, o que acontece? Eu olho para o meu acórdão do TRT no momento em que eu quero interpor o recurso de revista. Se esse acórdão tratou da matéria, como aqui, tratou da base de cálculo, pronto, a matéria está pré-questionada e eu vou pedir a reforma e recurso de revista. Se eu olho para o meu acórdão e ele não tratou da base de cálculo, limitando-se a manter a sentença, que dizia que era o conjunto, como ele não adotou tese explícita a respeito dessa matéria, ela não está pré-questionada. Eu tenho que opor embargos de declaração, sob pena de preclusão, sob pena de não poder falar sobre essa matéria. Agora, eu oponho embargos de declaração e o tribunal diz, é verdade, eu me omiti, sana a omissão, estará pré-questionando a matéria, cabe recurso de revista. Se ele não tratar da matéria, não se pronunciou quanto à matéria, diz que não há omissão, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu opus os embargos de declaração. Logo, nos termos da súmula 297, item 3, a matéria considera-se pré-questionada e então eu posso interpor o recurso de revista. Ok? Mas a moda hoje em dia é cobrar a OJ 142 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a moda. Por quê? Em regra, os embargos de declaração não exigem a manifestação da outra parte, não exigem a manifestação da outra parte. Os embargos de declaração, eles servem para que eu possa dizer ao juiz ou no tribunal, relator, juiz, tribunal, você errou, você foi omisso, obscuro, contraditório, corrija aí. Regra é para isso que serve. Entretanto, exceção. Qual é a exceção? Quando que se exige a manifestação da outra parte? Quando que isso vai acontecer? Quando houver efeito, quando se vislumbrar efeito modificativo no julgado. Quando eu vislumbrar efeito modificativo. Quando é que eu vou vislumbrar um efeito modificativo? Ocorre, por exemplo, eu estou diante de uma RT. Nessa RT, há dois pedidos. Há o pedido de adicional de periculosidade e há o pedido de horas extras. Quando o juiz profere a sentença, julga apenas o pedido de adicional de periculosidade. E aí o que acontece? Dessa sentença no processo do trabalho, o reclamante opõe os embargos de declaração. Ô juiz, você foi omisso, omissão, quanto ao pedido de horas extras. O juiz recebe os nossos embargos de declaração e acaba de vislumbrar efeito modificativo no julgado. O que isso significa? Traduzindo, é como se ele olhasse e dissesse, esse sujeito, se esse embargante tiver razão, pode ser que eu tenha que aumentar a condenação. Para não ver o reclamado surpreendido com o aumento da condenação, o juiz permitiria a manifestação da outra parte, no mesmo prazo dos embargos de declaração, portanto, em 5 dias. E o embargante, e o embargado, o reclamado aqui, ia expor a matéria X. Então, o reclamante disse, omissão quanto às horas extras e trouxe seus fundamentos, e na manifestação, o reclamado traria a matéria X. Ao proferir a sentença de embargos, o juiz iria se pronunciar quanto às razões apresentadas pelo reclamante e quanto às razões apresentadas pelo reclamado em sua manifestação. E aí sim, se o reclamado não gostasse da decisão, poderia interpor o recurso ordinário para o TRT. Afinal, quando proferida a sentença de embargos, o tribunal leu a sua manifestação e se pronunciou quanto a ela. O problema é que, se o juiz não permitir a manifestação da outra parte, não permitiu, então a outra parte não pôde trazer a sua matéria X. A outra parte não pôde, quando o juízo proferiu a sentença, portanto,
Ele não teve contato com a matéria, com as razões de R, não se pronunciou contra ela. Ele não tratou da tese apresentada por R. E aí? E aí que esta sentença de embargos é nula? Já que modificou a decisão sem permitir a outra parte manifestação? Não. Não por quê? Porque como o recurso ordinário tem algo chamado efeito devolutivo em profundidade, do qual nós já falamos. Se você precisar dele, pode ir lá nos dados pedagógicos, súmula 293, para revisar. Tá? Mas 393, aliás. Aí o que acontece aqui? Como ele tem esse efeito, o tribunal, ao julgar, pode recorrer a todos os fundamentos da inicial ou da defesa, ainda que não apreciados na sentença ou renovados em contrarrazões. Para que o tribunal possa acolher a tese de R, ele não precisa que esta matéria tenha sido tratada na sentença de embargos, porque ele pode recorrer a todos os fundamentos da inicial ou da defesa, ainda que não apreciados na sentença ou renovados em contrarrazões. Vou te dar outro exemplo. Imagine que o reclamante pede o adicional de periculosidade 30% sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial. Na contestação, o reclamado diz não, é 30% sobre o salário base. Ao proferir a sentença, o juiz defere o adicional de periculosidade, mas sem tratar da base de cálculo. Isso faz com que o reclamante oponha embargos de declaração, dizendo, juiz, você se omitiu. Omissão quanto à base de cálculo. Sabe como que ela tem que ser? Sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial. O juiz recebe esses embargos e, se tivesse permitido a manifestação da outra parte, a outra parte diria, não, juiz, a base de cálculo é o salário base. Quando o juiz proferisse a sentença de embargos, ele até poderia defender que é o conjunto, mas ele diria por que não é o salário base. Por quê? Aí, veja, quando ele diz por que não é o salário base, a matéria estaria pré-questionada, não é? Mas como, neste caso, o juiz não permitiu a manifestação da outra parte, ele não leu o que a outra parte entende que é o salário base. Logo, quando ele proferiu a sentença de embargos, deferindo o conjunto de parcelas de natureza salarial, ele não disse por que ele entendia que não era o salário base. Afinal, essa argumentação não foi trazida para ele. Com isso, a sentença de embargos seria nula? Não por quê? Porque no recurso ordinário, como o recurso ordinário tem o efeito devolutivo em profundidade, o TRT, ao julgar, pode adotar livremente o fundamento da defesa, que diz que o fundamento é o salário base, ainda que a matéria, salário base, não tenha sido tratada no acórdão impugnado. Está vendo? Então, se são opostos embargos de declaração em face da sentença, ainda que se verifique o efeito modificativo no julgado. Se o juiz não permitir a manifestação da outra parte, a sentença não é nula. Por quê? Porque o RO não depende de pré-questionamento, não depende que a matéria tenha sido tratada no acórdão impugnado. O tribunal pode livremente adotar tese, ainda que ninguém tenha sustentado, tratada na contestação ou na inicial, sem problema nenhum. Então, assim, para fixar, sentença, embargos de declaração. Embargos de declaração, o juiz não permitiu a manifestação da outra parte. Algum problema? Não, a sentença não é nula. O mesmo não ocorre com o acórdão. O mesmo não ocorre com o acórdão do TRT. E eu te explico isso já já.